Seja muito bem-vinda ao 20º dia do nosso desafio de 31 dias de oração pelo casamento. 20º dia, glória a Deus! Estamos aí 20 dias orando. Nós vamos ler o capítulo 20 de Provérbios, capítulo 20, e nós vamos ler 2 versículos. Nós vamos ler o versículo 10 e o versículo 23, que diz assim: 2 pesos e 2 medidas. Toda espécie de desonestidade é detestável para o Senhor. Versículo 23 diz assim: a desonestidade é detestável para o Senhor. Ele não se agrada de balanças adulteradas. Então vamos lá. Mais uma vez o Senhor vai nos advertir. É tão interessante, talvez você possa estar pensando, o que tem a ver este versículo com o casamento? Vamos pensar um pouquinho? Desonestidade, quando se fala em desonestidade, muitas pessoas podem pensar que desonestidade pode ser comprar e não pagar. Desonestidade pode ser comprar já com a intenção de não pagar, ou fazer um compromisso e não cumprir. Pode ter muitos significados. E podemos pensar em desonestidade com as pessoas que pega algo que não é dela. Podemos olhar aí para a nossa política, né? Como que tá, a corrupção, e tudo isso é desonestidade, enfim. Dentro da igreja mesmo, nós vemos tanta desonestidade, porque aonde tem pessoas, tem erro, tem pecado, e perfeito é só Jesus. Mas vamos trazer isso para dentro do casamento? O que nós podemos então dizer que é desonestidade dentro do casamento? E eu quis trazer o versículo 10 que fala de 2 pesos e 2 medidas. O que seria então 2 pesos e 2 medidas dentro do casamento? Como eu sempre digo aqui, estou falando para mulheres. Então, vamos colocar isso contextualizando para nós. O que seria 2 pesos e 2 medidas? Deixa eu dar aqui alguns exemplos. Tem muita mulher que cobra do marido falar a verdade. E a gente deve cobrar sim, certo? Eu acho que ser transparente, falar a verdade dentro do casamento é fundamental. Porque quando não há sinceridade, quando não há cumplicidade, quando não há transparência dentro do casamento, esse casamento ele fica muito vulnerável à infidelidade, a tantas coisas, inclusive à desonestidade. E tem muitas mulheres que cobram do marido o falar a verdade, mas elas mesmas não são verdadeiras com o seu marido. Por exemplo, os dois fazem um combinado de guardar dinheiro, porque eu vejo que é uma área onde muitas mulheres aí estão tendo 2 pesos e 2 medidas. Então vamos lá, os dois fazem um combinado de que vão guardar dinheiro porque vão reformar a casa, ou vai comprar um carro, vai fazer uma viagem, enfim, vão guardar dinheiro porque tem um propósito. Só que essa mulher, ela é consumista. E essa mulher não aguenta ver uma promoção, ela não aguenta olhar a revista que a amiga vende e não comprar nada. Aquela vendedora, aquela amiga que vende peça íntima, que vende pano de prato, que vende, sei lá, a lojinha da amiga que vende coisas para casa, ela não aguenta ir lá e não comprar nada. Mas ela combinou com o marido de não comprar, que os dois vão guardar dinheiro. Vão guardar uma determinada quantia por mês porque eles têm um propósito. E aí ela vai lá e compra.
Chega em casa, ela fala com o marido o quê? Não, eu não comprei não, foi minha mãe que me deu. Não, foi minha amiga que me deu. Ela passa na loja e vê uma sandália bonita, um sapato bonito. Ela compra, por exemplo, por R$ 200 e fala que comprou na promoção por 50. Isso é desonestidade, lindona. Isso é desonestidade. Além de ser mentira, é desonestidade. Porque você fez um combinado e você não está cumprindo. Você está sendo desonesta com o seu marido. Esse é um dos tipos. E tem vários aqui. E pode ter mulher que vai falar aí, mas o meu marido também faz isso. Eu não estou falando para maridos, eu estou falando para esposas, para mulheres. E se você está aqui me assistindo, é porque essa palavra é para você. Então, segura aí. Outro tipo de desonestidade é a esposa vira para o marido e fala que ela está cansada. O marido procura para eles terem um relacionamento, para ter ali a intimidade sexual. E ela fala, eu tô muito cansada, que você não me entende, que não sei o que, lá. Ela tá muito cansada. Mas se a amiga liga para bater papo e contar fofoca e falar de problema, ela tá acordada. Ela tá, toda cheia de energia. Isso é desonestidade, lindona. Você está sendo desonesta, você está falando com o seu marido que você está cansada, que você não quer porque você está cansada, mas para a amiga você tem disposição. Então isso é desonestidade. E talvez o problema não está no cansaço em si. Talvez você está usando o cansaço apenas como uma desculpa, porque existe aí outro problema a ser resolvido. Pode ser a falta de intimidade de vocês dois que está gerando aí esse bloqueio. Pode ser alguma coisa no sentido da saúde ou emocional. Pode ser que vocês já não estejam bem em outras áreas e aí a área da sexualidade também está sendo atingida e afetada por causa disso. Quantas mulheres falam que estão com dor de cabeça? É a famosa dor de cabeça. Exatamente para não ter intimidade com o marido. Isso é desonestidade. Quantas mulheres não fazem um elogio para o marido? Mas lá fora, enche de elogio. Vamos falar das cristãs aqui. Enche de elogio o pastor, a mensagem do pastor, o ministro de louvor, o patrão. Talvez esse elogio não seja nem com interesse, me entendam. Mas, por exemplo, no sentido de agradar a outra pessoa, enche de elogios. E o marido? Você vai dizer, mas o meu marido não está merecendo elogio. Isso é desonestidade. Porque se você fala que ele não te elogia, mas você também não elogia ele, então isso é desonestidade. É 2 pesos e 2 medidas. Então quer dizer que quando é pro lado dele, serve. Quando é pro seu, não. É desonestidade. Então percebe que desonestidade, ela não está relacionada apenas a pessoas que têm poder. A desonestidade, ela é ligada à corrupção. E a corrupção, ela está em todas as esferas da nossa vida. Quando eu falo mentira, quando eu defraudo meu marido por algo que eu estou agindo com egoísmo, isso é desonestidade. E a desonestidade, o texto ele é bem específico, fala que toda espécie de desonestidade é detestável para o Senhor. Toda espécie de desonestidade. Não tem desonestidade grande ou pequena, pecadinho ou pecadão. É claro que todo tipo de pecado, ele tem sua consequência. Mas não existe perante Deus o pecadinho e o pecadão no sentido de ser, o pecadinho pode, o pecadão não? Não, não tem isso. Pecado é pecado e pronto. Claro que a consequência de cada um, nós vamos ter que prestar conta. Então, toda mentira
Todo pecadão, vamos dizer assim, começa com o pecadinho. Então, muitas vezes, a infidelidade, ela é gerada nesse ambiente de desonestidade. Tem mulher que ela não fala para o marido o valor das coisas que ela compra, porque ela sabe, não é que o marido vai brigar, me entendam, mas porque ela sabe que ela fez um combinado com o seu marido e não está cumprindo. Mas se ele fizer, pronto, a casa cai. Se for ele que quebrar o combinado, a casa cai. Por quê? Porque a mulher tem a tendência a falar mais. E a Bíblia fala até, nós já falamos aqui, da mulher briguenta, da mulher rixosa. Então, é necessário nós prestarmos bastante atenção nessas pequenas coisinhas que a gente pensa que não tem problema, que não tem nada a ver, que ninguém tá vendo. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. O Senhor está contemplando e Ele vê todas as coisas. Deus sabe do tipo de desonestidade que você está praticando dentro do seu casamento. Então, precisamos prestar bastante atenção. Muitos divórcios acontecem porque pequenas coisas vão quebrando a aliança do casamento. Pequenas coisinhas vão entrando ali, ó. E começa. É como um barco. Um barco, ele não afunda de uma vez. Começa ali numa rachadura, a não ser que aconteça uma explosão, um acidente, né? Mas, por exemplo, quando não há manutenção, começa entrando um pouquinho de água e vai entrando até encher tudo e aquele barco afundar. Assim também é um casamento. Um casamento não acaba da noite para o dia. Não. São as pequenas coisas que vão entrando. A desonestidade, infelizmente, é triste falar isso, mas a desonestidade, ela está muito enraizada na nossa cultura brasileira. Infelizmente, a nossa cultura brasileira, ela está muito relacionada à desonestidade nas pequenas coisas. A gente percebe isso com crianças. Às vezes, numa brincadeira, a criança tá ali, ela quer levar vantagem. Em tudo, é o famoso jeitinho brasileiro, é a malandragem, que as pessoas pensam que isso é uma qualidade. E não é, porque todo tipo de desonestidade é detestável para o Senhor. E dentro do casamento, quando se fala de uma só carne, está falando de união, unidade. É claro que o marido e a esposa, ambos têm individualidades. Isso é claro, são duas pessoas que se unem. Porém, é importante entender que a partir do momento que faz um compromisso um com o outro, o homem e a mulher fazem um compromisso, ali cada um tem que entender que vão ter sim que prestar contas um para o outro, dar satisfação um para o outro. Sabe de uma coisa, lindonas? Existe uma ideologia do inferno chamada feminismo, que tem ensinado para as mulheres que se elas forem submissas ao marido, e eu já expliquei aqui o que é submissão, tá? Inclusive eu gravei um vídeo sobre isso. Submissão é uma coisa ruim, é o que elas ensinam, é o que essa ideologia ensina. Que a mulher ser submissa ao seu marido, ela é uma escrava, ela é um capacho. Porém, a mulher ser submissa ao patrão, a mulher ser submissa à pressão do mundo, não é escravidão. Elas chamam isso de liberdade. Então, é só para confundir a mente das mulheres, para tornar essas mulheres escravas, e o Senhor nos fez livres. Deus não nos fez para sermos escravas. Então, o que tem sido ensinado para as mulheres? Você não precisa dar satisfação para o seu marido, você não precisa dar satisfação para macho, que é assim que elas falam.
E na verdade, a Bíblia não manda a gente ser submissa a nenhum macho. A Bíblia nos manda ter submissão ao nosso esposo, ao nosso marido. E fala sobre a submissão às autoridades para todas as pessoas, não é só para as mulheres. A Bíblia vai falar de submissão em vários aspectos da vida, para várias pessoas. Inclusive, a nossa primeira submissão é a Deus. O apóstolo Tiago fala um texto que muita gente gosta de reproduzir, que fala: submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Submeter-se a Deus é dar a Deus o governo da nossa vida. Submeter-se a Deus é entregar-se a Deus de total, com o nosso coração, com tudo que temos e tudo que somos. Quando a Bíblia vai dizer no texto que lemos sobre 2 pesos e 2 medidas, está falando: aquilo que você cobra do seu marido tem que valer para você também. Aquilo que você cobra dele, você também tem que cumprir. Porque com esses ensinamentos de que a mulher tem que ser superior ao homem, de que a mulher tem que ser isso e aquilo, as mulheres têm cobrado muito, mas têm feito pouco, no sentido de cumprir os combinados. E muitas se apoiam na desculpa de que a mulher gasta mais, porque mulher, ela tem mais coisas para se arrumar. Lindonas, entendo perfeitamente. E quem é que não gosta de comprar uma roupa nova, sapato novo, maquiagem? Quem que não gosta? Toda mulher gosta disso. O problema é quando isso ultrapassa o orçamento, quando isso quebra os acordos que são feitos, quando há desonestidade, quando há mentira dentro disso. Eu conheço muitas mulheres que compram coisas por determinado valor e mente no preço. Mente simplesmente pelo costume de mentir, porque às vezes combinou algo com o marido e não está cumprindo. Então, eu não estou dizendo aqui de maneira nenhuma que não pode fazer, não pode comprar. Cada um tem a sua liberdade, seu livre-arbítrio. O que eu estou falando é sobre a desonestidade de cobrar e não fazer. Infelizmente, fazemos muitos combinados que às vezes não pensamos se vamos dar conta de cumprir ou não. E a palavra de Deus também diz assim, olha: não se precipites em votar, porque se fizeres um voto, não tarde em cumpri-lo, porque é melhor não votar do que votar e não cumprir. E esse voto não é só para Deus. Nós fizemos um voto ao nosso esposo quando nos casamos. Nós fizemos votos a ele e ele fez a nós. Fizemos voto de fidelidade, de cumplicidade, de amar, de respeitar. Isso são votos. Ou seja, votar é prometer. Então, cumpra aquilo que você promete. Cumpra. Porque assim você estará abençoando a sua vida, a vida do seu marido, e ambos terão um casamento abençoado. Então essa é a reflexão de hoje, é a advertência que o Senhor está trazendo para nós sobre as balanças desonestas, sobre as pequenas coisinhas do dia a dia que vão trazendo, que vão corroendo os fundamentos do casamento. E quando assusta, já estão em um divórcio, já estão em uma separação. E muitas vezes esse divórcio, essa separação, é resultado de uma infidelidade que foi infiltrando pouco a pouco dentro desse casamento pela desonestidade. Porque lembra o que a Bíblia diz? Um abismo chama outro abismo. Não estou justificando a infidelidade ou o adultério de maneira nenhuma. Porém, um abismo chama outro abismo.
E muitas mulheres, como homens também, mas eu vou repetir, estou falando para mulheres, então o Senhor está chamando a atenção das mulheres aqui, de nós. Muitas mulheres estão abrindo brechas no casamento por essas pequenas coisinhas. É uma mentirinha aqui, é outra ali. E tem mulher que ainda faz pior. Ainda ensina os filhos a mentir. Eu conheço mulheres que até ameaçam os filhos. Olha, se você contar pro seu pai, eu vou te bater. Se você contar pro seu pai, você vai ficar de castigo. Ensina os filhos a mentirem sobre determinado assunto. Então, presta atenção nisso. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já está testificando aí no seu coração algumas coisas que precisam ser ajustadas. Lembre-se que eu falei que desde o primeiro dia, que todo desafio, ele nos leva à transformação. Todo desafio nos tira de um lugar e nos leva para outro. Porque se é um desafio, quando nós chegarmos do outro lado, nós estaremos de alguma maneira com a nossa mentalidade mudada. Então, a cada dia, o Espírito Santo está trazendo ao nosso coração referências no qual ele está nos moldando, ele está forjando o nosso caráter para que sejamos mulheres forjadas pela palavra. Amém? Então, hoje nós vamos orar. E o nosso motivo de oração é para que o Espírito Santo nos mostre, nos revele em que área da nossa vida nós estamos sendo desonestas com o nosso marido. Porque se somos desonestas com o marido, estamos sendo desonestas primeiramente com Deus. Porque muitas vezes achamos que estamos enganando a uma pessoa, mas estamos enganando a nós mesmos. Então vamos pedir ao Espírito Santo para nos mostrar, porque às vezes é algo que a gente está tão acostumado a fazer que a gente nem acha que está fazendo errado. Por quê? Porque já virou um hábito. E todo hábito, ele precisa ser reprogramado e ser substituído. Todo hábito ruim precisa ser substituído por um hábito bom. Porque senão, não vai abandonar aquele hábito. Então, em nome de Jesus, vamos pedir ao Espírito Santo para nos mostrar aonde é que estamos usando duas balanças, dois pesos e duas medidas. Vamos orar então. Senhor Jesus, muito obrigado por mais um dia, Senhor. Mais um dia o Senhor nos dá a oportunidade de orar. Mais um dia o Senhor nos dá a oportunidade de aprender com a sua palavra. Obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor mostrar para nós que o Senhor cuida de nós e é por isso que o Senhor nos corrige, é por isso que o Senhor nos repreende, porque o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar. O Senhor sabe das nossas falhas. O Senhor sabe aonde precisamos melhorar, aonde precisamos fazer a rota novamente, aonde precisamos, ó Deus, ser transformadas. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por trazer essa palavra ao nosso coração hoje. E quantas vezes, Senhor, quantas vezes nós nem percebemos que estamos no caminho errado, por costume, por tantas vezes praticar e não perceber que isso está desagradando ao Senhor, e estão sendo pequenas brechas que estão sendo abertas para que outros pecados vão sendo inseridos dentro do casamento. E a sua palavra nos adverte que um abismo chama outro abismo. E quantas mulheres, ó Deus, por negligência, quantas mulheres sem perceber, elas estão abrindo precedentes, estão abrindo caminhos para que outros pecados entrem dentro desse casamento. Pai,
Mas hoje o Senhor trouxe ao nosso coração. Hoje o Senhor trouxe essa advertência, porque o Senhor está cuidando de nós. E estamos aqui entregando o nosso casamento nas tuas mãos, porque sabemos que o Senhor zela pela sua palavra. E o Senhor disse que mais digno de honra sobre todas as coisas é o casamento. Então, Pai, em nome de Jesus, nós cremos naquilo que a sua palavra diz. Nós amamos o que o Senhor ama e nós queremos sim viver um casamento abençoado, um casamento debaixo da sua bênção. Então, Pai, mostra para nós, nos mostra, Espírito Santo, aonde é que estamos sendo desonestas. Nos mostra aonde é que estamos usando 2 pesos e 2 medidas. Nos mostra, Senhor, em quais aspectos, em quais áreas da nossa vida nós estamos sendo desonestas e deixando assim que o inimigo entre nas brechas, porque ele é legalista. Então, Senhor, nos ajuda a fechar essas brechas. Nos mostra, nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Nos mostra, Senhor, aonde precisamos melhorar, aonde precisamos mudar, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E é por isso, Pai, é por isso que estamos aqui hoje, porque confiamos no Senhor e sabemos que o Senhor cuida de nós. Senhor, muito obrigado por cada mulher que está aqui. Visita, Senhor, esse marido que está sendo agora representado. Visita esse marido que o nome dele está sendo mencionado agora. Em o nome de Jesus, Senhor, visita esse homem. Ajuda esse homem, Deus, a ser um homem de Deus, um homem honesto, um homem no qual o Senhor o chamou para ser. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, porque cremos na transformação. Cremos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Amém. Mais um dia o Senhor nos trouxe uma advertência, porque Ele quer nos transformar. Então eu falei desde o primeiro dia. Todo desafio, ele nos leva a uma mudança. Então creia nisso, em nome de Jesus. Lindonas, um beijo. Deus abençoe vocês grandemente e até amanhã. Em nome de Jesus estaremos aqui de volta.